Olá, irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado para sempre. Estamos aqui para mais um tempo com Ele, tempo de adoração, tempo de estudo da palavra. Domingo, 1º de novembro. Olha aí, gente, estamos na reta final de 2020. Estamos aqui para esse tempo, então, de estudo da palavra, nossa EBD, aí por videoconferência. Espero que sejamos abençoados. E como sempre, então, abrindo esse momento, nós temos uma reflexão. E nessa oportunidade eu tenho um texto que está em Lucas. Lucas capítulo 24, verso número 32. Escutem então. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Repetindo, né? Porventura, não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Deus seja louvado para sempre. Nessa reflexão nós queremos estar focando os impactos que a palavra de Deus produzem nas pessoas. Este é um fato que a gente constata ao longo de toda a Bíblia. Toda a história, a Bíblia inclui eventos, acontecimentos, onde se fala de impactos produzidos pela palavra de Deus. No Salmo 119, o verso 130, diz o seguinte: a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Note que ali o salmista está focando efeitos produzidos pela palavra de Deus. À medida que ela vai sendo falada, à medida que ela vai sendo exposta, ela vai então mexendo com situações, ela vai produzindo impacto. Um outro episódio bastante lembrado e conhecido está no profeta Ezequiel, no capítulo 37. A gente se lembra daquele episódio tão interessante, daquela visão que Deus deu ao profeta de um vale cheio de ossos secos, e aqueles ossos estavam secos por demais, sequíssimos, na verdade, no texto diz. E Deus perguntou ao profeta: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? O profeta disse: olha, Senhor, tu sabes. E Deus então mandou que o profeta profetizasse, falasse àqueles ossos. Olha, imagine que situação, hein? E o profeta começou a falar. E o registro que se tem ali, que é à medida que o profeta começou a falar a palavra de Deus, pronunciar a palavra de Deus, diz que aqueles ossos começaram então a se remexer. Houve um rebuliço e aqueles ossos seguiam se movimentando e se articulando, cada osso com o seu osso. E na verdade diz que esses ossos se articularam e o profeta seguiu falando sob a ordem de Deus, e veio carne, veio pele, e o profeta seguiu falando, e era um exército então que se levanta. E este é um episódio bastante conhecido e que marca como é que a palavra de Deus, anunciada, exposta, ela produz impactos. Há uma outra situação no Evangelho de João, onde os fariseus encarregaram os guardas do templo de irem prender Jesus. E os guardas foram ao local onde Jesus estava ministrando, expondo a palavra,
E os guardas ficaram ali um tempo escutando a palavra que Jesus estava pronunciando. E o texto diz que esses guardas voltaram, desistiram de cumprir a ordem que eles tinham de prenderem a Jesus. E eles retornando então as pessoas que os haviam encarregado de prenderem a Jesus, perguntaram: e aí, vocês não trouxeram o homem? O que eles disseram? Disse: olha, nunca homem algum falou como este homem. Veja que este foi o impacto da palavra de Jesus para aqueles guardas que haviam ido prendê-lo. Então, situações assim como esta e outras tantas marcam como é que a palavra de Deus produz impacto. Esse caso aqui do texto que lemos em Lucas é parte então daquele episódio bastante conhecido, discípulos de Jesus, logo imediatamente à sua morte, as notícias de sua ressurreição corriam desencontradas, uma pessoa falava uma coisa, outra falava outra, mas o fato é que esses discípulos estão aqui frustrados, angustiados, decepcionados, indo de Jerusalém para uma aldeia adiante, e Jesus os alcança pelo caminho. É claro que eles não o reconhecem de pronto, e Jesus os acompanha, entra na conversa que eles iam tendo entre si e pergunta sobre o que eles iam conversando, e eles falam que era sobre os acontecimentos que envolviam a morte de Jesus, e Jesus então segue conversando com eles, e vai conversando até que chega a um ponto onde era a aldeia para onde eles iam, e Jesus então, como que ia prosseguindo, eles o convencem a entrarem com eles na aldeia, e Jesus entra com eles na aldeia. E eles preparam uma refeição, e no momento então da refeição, Jesus toma o pão e dá graças. É exatamente nesse momento que Jesus está dando graças por aquele pão do qual eles iam se servir, que diz que os olhos deles como que se abriram e reconheceram que era Jesus. E a partir desse momento, Jesus desaparece do meio deles, e aí então é que ocorre então isto aqui que eu li. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Note que Jesus vinha conversando com eles, eles não estavam reconhecendo que era Jesus, mas agora eles se questionam e testificam um para o outro que enquanto Jesus vinha conversando com eles, o coração deles ardia, o coração deles queimava. Será que alguém de nós já teve uma experiência assim, de você estar ouvindo uma ministração, alguém está falando a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus, explicando, e você como que está vendo algo movendo-se no seu interior. Você não sabe nem mesmo explicar o que está acontecendo, mas o fato é que não há como ficar passivo, indiferente. Quer dizer, há como que um remexer, assim como aqueles ossos lá do episódio mencionado em Ezequiel. Eles se remexiam e havia um rebuliço. A palavra de Deus segue então, sempre que é ministrada, produzindo então rebuliços lá por dentro, lá no interior das pessoas. E a gente vê em ministrações onde há pessoas ainda não evangélicas, como é que elas ficam incomodadas e elas ficam como que angustiadas, e a gente dá para perceber no semblante delas como é que a palavra está sendo ministrada, e as pessoas não há como ficarem passivas. A palavra de Deus mexe sim com situações, mexe com corações. Isso que os discípulos aqui estão testemunhando, porventura
não ardia em nós, no nosso coração, quando Ele nos falava e nos expunha, nos abria as Escrituras? Olha aqui, vamos ficar atentos a isto e na ministração da Palavra de Deus, ou enquanto você lê a Bíblia, você não está lendo uma literatura qualquer. Preste atenção, leia com atenção, leia com cuidado. E a Escritura, a palavra, vai mexer com você, com certeza. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai Celeste. Fique assim atento na sua aula, não importa a sua faixa de idade. Fique atento à exposição do professor, da professora, e permita que a palavra de Deus mexa com você, aqueça o seu coração, faça um reboliço dentro de você e certamente essas mexidas que a palavra de Deus faz na vida das pessoas é com o fim de tornar cada vez melhor a vida de cada uma dessas pessoas. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Boa aula e boa tarde. E à noite, em nosso templo na Catarina Manzoni, para uma celebração, estaremos lá para a glória e louvor de Deus. Amém.